Sejam bem-vindos ao Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Nesse podcast nós trazemos experts em diferentes segmentos, todos atendendo clientes do mercado de alto padrão. Falamos sobre gastronomia, hotelaria, o setor automotivo e hoje vamos falar com um expert que reúne grande parte desses negócios, né, Marcelo? É verdade. É um segmento que a gente ainda não tinha trazido, mas tinha ao mesmo tempo, né? Porque lá na Teira tem de tudo um pouco. Tem produção de vinho, tem real estate, né? Incorporações imobiliárias, gastronomia de altíssimo padrão. E eu tô bem feliz de ter trazido o Abner aqui. É isso aí. O nosso convidado hoje é Abner Zeus, CEO da Fazenda Bom Retiro e da Vinícola Teira. Um complexo, né? Que envolve, como o Marcelo adiantou, um olhar contemporâneo, né, sobre diferentes aspectos da enologia, né, da enogastronomia e também um ambiente ali que é incrível, é sensacional, dispensa comentários. Abner, seja muito bem-vindo. Maravilha, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho aqui dos nossos sonhos, né, que a gente vem construindo aí há um bom tempo já, né? Eu já sou a terceira geração, né, que está se dedicando à produção de vinhos aqui na Serra Catarinense, né? Então, para mim é uma honra grande estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho da nossa história. Abner, acho que a gente pode começar o nosso papo por um fato recente que aconteceu ali na Vinícola Teira, que foi o Interplay, né? Esse evento consagrado que traz uma sofisticação e, pelo que eu entendi, teve a sua estreia, né? Num formato itinerante, digamos assim, né? Como foi essa conexão de levar um evento como o Interplay lá para a vinícola, né? De onde veio esse insight e como foi essa experiência que você teve lá, inclusive, né, Marcelo? Eu tive, foi sensacional. Muito legal essa sacada de o Interplay nas montanhas, né? E eu acho que tem muita coisa lá que eu ouvi que estão fazendo por lá, né, Abner? Cara, realmente foi uma sacada ótima, né? O Interplay é um evento que já estava acontecendo há vários anos aqui, se eu não me engano, quase 20 anos aqui 20 em Jurerê, né? E eu conheço muito bem o pessoal lá, né? Até um dos sócios do grupo lá é meu primo, né? Então tem um relacionamento de muitos anos já com os sócios lá do Grupo All. E o propósito do Interplay, depois eu fui descobrir um pouco da história, né? Mas o propósito inicial seria ativar a região de Jurerê, né? Num momento de baixa temporada, né? Trazer para o inverno, então, pessoas de alto padrão, né? Num segmento realmente interessante. Reaquecer a região, né? Reaquecer a região, né? Porém, depois de 20 anos, né? Já não fazia mais sentido, porque Jurerê já é o que é hoje, já muito por conta desse tipo de evento aí que eles criaram lá há 20 anos atrás. E aí eles foram atrás de outros locais, né? E aí voltar à essência do evento, que seria realmente ativar uma nova região. E nesse meio do caminho, eu estive conversando com o Doreni, ele viu algumas matérias na mídia, né, que saiu em relação à inauguração do nosso novo equipamento, que é a nova vinícola que inauguramos em fevereiro de 2024. Maravilhosa, por sinal, de cinema. Tá? Foi realmente um sonho que se tornou realidade, né? Um equipamento importante lá, né, de umas 3 mil metros quadrados de obra, né, com a vinícola, restaurante, as experiências em torno do vinho, degustações e tudo mais. E aí o Dorani me fez a provocação, assim, Abner, a gente está avaliando aqui a possibilidade de outras localidades para levar o Interplay. Uma coisa a gente já tem certo, que a gente vai sair de Jurerê. E aí estava avaliando outros locais, né? Mendoza, enfim... Até porque tem muito público internacional, né? Gramado, né? E aí na Serra Catarinense eu falei assim, opa, eu tenho interesse, vamos conversar aqui, para mim faz total sentido, né? Primeiro que vocês são um grupo aqui de Santa Catarina, né? E segundo que a gente tem a nossa Serra Catarinense, que é um destino maravilhoso, que eu acho que tem se desenvolvido ao longo dos anos, né? Mas tem muito a crescer. Eu acho que tem poucas pessoas, né, quando a gente fala de nível Brasil, que conhecem as belezas que a gente tem lá, né, e os atrativos que a gente tem lá, né? Então, falei assim, Doreni, vamos conversar aqui, me boto completamente à disposição para a gente tentar viabilizar isso, né? Então foram mais de um ano aí de conversas, né, que a gente veio trabalhando junto para conseguir viabilizar esse evento e realmente foi um sucesso tremendo, né? Os caras são muito experts no que eles fazem, né? Então realmente eles conseguiram entregar uma experiência incrível para todos que puderam comparecer. E nós ficamos muito felizes em ter
feito parte aí desse novo capítulo, né? E aguardem os próximos capítulos aí que o ano que vem vai ter lá de novo. Não, esse tipo de evento eu fui lá, né? Primeiro, muito bem construído, né? Os caras realmente são fera naquilo que fazem, né? Mas essa história de trazer para a região uma galera que normalmente não iria, né? Eu acho que isso é uma grande sacada. Porra, um evento daquele, cara, aquela paisagem, aquelas araucárias, para mim é a árvore mais bonita que tem, né? A araucária porra, ela é linda. E aí as pessoas encantadas. Tá do lado, cara. Tá 2, 3 horinhas aqui de Floripa, né? E a gente vai pouco. Eu acho que deveriam ter mais eventos como esse. Daí eu vi que tinha outras coisas surgindo por lá, porque as pessoas se interessam, né, Abner? Primeiro que chega num lugar que nem a Teira e assim, encontra um negócio que só encontra fora do Brasil. De verdade, assim, falei para ele lá, e eu sou honesto em falar que assim, ó, nível internacional, de alto padrão, né? Então tu chega lá, encontra uma infraestrutura de alto padrão, uma natureza bonita pra cacete, vinhos que hoje estão arrebentando, sendo premiados aí como os melhores vinhos do Brasil. Então assim, tá aqui em casa, né? Sim. Tem que fazer mais eventos como esse para divulgar mesmo, né, Abner? Tem isso na agenda aí? Mais eventos engatilhados, não? Então, a gente enxerga, na verdade, eventos como esse do Interplay de maneira muito estratégica, né? Como você muito bem falou, né? A gente acaba atraindo pessoas que naturalmente não teriam contato com o nosso ecossistema. Então hoje a gente tem um departamento, né? A gente começou a estruturar, vai fazer 1 ano e meio mais ou menos esse novo núcleo de negócios, né? Olhando especificamente para os eventos. De certa forma a gente já realizava muito casamentos, né? Que as pessoas nos procuravam, né? E casamento é importante também porque muitas vezes quem quer casar lá já tem contato, nos conhece, né? Apaixonado pelo nossa região lá, pelo que a gente oferece lá. Porém, a maior parte dos convidados muitas vezes nunca foram para lá. Sim. Né? Então a gente consegue atrair essas pessoas, né? Encantar as pessoas, e daí eu falo genuinamente, né? Não é só pelo nosso ecossistema lá, o que a gente tem lá dentro, mas pelo nosso entorno, a nossa região, que realmente tem muita coisa a oferecer, bacana, né, de turismo, né, não só o enoturismo, né, que a gente faz lá bem, né, mas turismo de aventura, enfim, tem os produtos, né, também locais, né, a gastronomia local. Então, para nós, a gente chega com uma excelente oportunidade e a gente vem cada vez mais trabalhando e trazendo novos eventos. Agora, em agosto, a gente vai ter um evento bacana lá, que a gente está trazendo um pessoal que vai promover uma corrida no meio dos vinhedos, a Wine Run. E aí tem alguns outros eventos proprietários, né, de iniciativa nossa. Então, legal. A ideia não é só procurar parceiros e levar eventos de terceiros para lá, mas também começar a desenvolver uma agenda com eventos proprietários lá dentro da vinícola. Eu vejo uma similaridade aqui, né, Marcelo, com a Teira enquanto vinícola, né? E claro, a gente tem todo o complexo ali da Fazenda Bom Retiro, mas a Teira em específico, que vem do mercado buscando outras experiências. A Gin Club também, né? Nasce no fitness, mas se torna algo muito maior que o mercado fitness, né? É isso, né? Identificar os gostos do nosso cliente, né? Então, o cara que vai para a Teira, que escolhe a Teira como um destino, seja da sua festa, do seu casamento, ou de uma hospedagem de final de semana, ele é um cara de bom gosto. É um cara que tem acesso aos melhores lugares, né? E é o nosso cliente. Então, assim, ele gosta de vinho, ele gosta de comida boa, ele gosta de conforto, né? Ele gosta de ser paparicado durante o treino, como a gente fala na Gin Club, né? Enfim, eu acho que entender o cliente e botar ele no centro é um desafio. Hoje está ficando muito clichê, né? O cliente no centro, né? A experiência, tá ficando clichê, mas a verdade é que são poucos que conseguem efetivamente fazer isso. Efetivamente colocar o cliente no centro e entender quais são as preferências dele para poder atingir esse cliente, né? Perfeito. Eu sempre falo o seguinte, né, Marcelo, quando você vai oferecer alguma coisa, quando você falou, cara, experiência, todo mundo está falando de experiência, né? Mas o cliente percebe quando é genuíno, né, aquilo que você está fazendo, né? Eu sempre falo que para ser consistente o negócio, você tem que ter um storytelling que seja profundo, né, e verdadeiro. Né? E o cliente já está sacando quando é balela, né? Então, quando é feito, o cara quer se posicionar, quer estar no meio daquilo ali que todo mundo está falando, né? Mas realmente a gente olha com muito carinho isso, né? Como a gente recebe os clientes, né? Os detalhes, né? Só para contextualizar aqui a audiência, né? Lá nós somos a gente se denomina um complexo turístico e enogastronômico. Né? Então nós somos um grupo, né? Que é a Fazenda Bom Retiro, que dentro da Fazenda Bom Retiro a gente tem a Vinícola Teira. Então quando a gente foi desenvolver o master plan lá,
a gente elegeu um tripé conceitual que é vinho, arte e natureza. Né? O vinho certamente é o pilar central, né? É a alma do negócio, é a música do baile, como a gente brinca dizendo, né? E a gente começou a desenvolver pequenos equipamentos em torno desse tripé conceitual, né? Que fossem sinérgicos entre si. Então hoje lá a gente tem uma pousada boutique, né? Com 18 suítes. Nós temos duas operações de gastronomia, uma dentro da pousada, que é o Pérgola Bistrô, e o Teira Wine Bar, hoje na sua segunda versão. Né? Para quem nos acompanha aí sabe que a gente teve um incidente trágico aí há 3 anos atrás que pegou fogo no nosso Teira Wine Bar, né? O equipamento que era responsável por mais da metade do faturamento da empresa. Então realmente foi um baque, né? E aí tá na resiliência, eu acho, do empreendedor, né? Em tocar a vida para frente, né? E enxergar, na verdade, as oportunidades que muitas vezes um percalço desse traz, né? No decorrer da trajetória. E aí nós temos a vinícola propriamente, que é esse equipamento que a gente estava conversando, né? Que a gente inaugurou em fevereiro do ano passado. Até então, até antes de 2024, nós vinificávamos lá na Vila Francione, que é uma vinícola da família, cujo meu avô foi fundador. E aí temos um braço de real estate também, de desenvolvimento imobiliário. A gente tem um condomínio lá com 83 lotes. Inclusive, nesse semestre agora, estaremos lançando casas prontas, né? Vamos botar no mercado esse projeto de casas prontas. São 2 modelos de casas. E aí uma série de outras experiências, né, em torno do vinho, aí, da arte. Esses aqui são os quartos, né? Exatamente. Isso aqui é uma imagem até um pouco antiga, vamos dizer assim, né? Antiga, eu brinco, quando fala do mundo do vinho, a gente é muito recente, né? Dizem que os primeiros 100 anos são os mais difíceis. Sim. A gente está trabalhando esse projeto desde 2013, então realmente é uma história muito recente, né? Então aqui nessa parte aqui a gente tem as suítes novas, né? São suítes que foram feitas em 2021. Né? Nessa parte central ali, essa estrutura de madeiras foram as primeiras suítes, as 8 suítes iniciais, que na verdade a gente transformou 4 casinhas de técnicos nas 8 primeiras suítes. Lá ao fundo a gente tem a área social da pousada, com a piscina, a academia. Ainda não é o nível da academia do nosso amigo aqui, mas a gente está conversando, né, Marcelo? Vai ser Gin Club Serra, então. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos levar Gin Club para a Serra, hein, pessoal? E lá no canto direito a gente tem uma imagem lá, superior direito. Ali, isso daí era o antigo wine bar que pegou fogo, né? Isso. Então isso vai fazer 3 anos agora, né? E aí também tem a vinícola que fica atrás. Agora tá para lá. Tá mais ou menos atrás desses vinhedos aqui atrás. Perfeito. Muito bonito, muito bonito. Eu fiquei aqui. E dentro dessa característica de promover uma experiência completa ali para o público que vocês recebem, né? Criar argumentos para que pessoas que não necessariamente sejam do mercado de vinhos tenham interesse para conhecer a Teira. Mas falando de vinho especificamente, né? Qual que é a característica do vinho da Teira, né? Um vinho de altitude, o terroir, como é que foi essa levantada de bandeira? Assim, olha, aqui em Santa Catarina a gente tem vinho de alta qualidade. Cara, o meu avô foi acho que o primeiro maluco aí, todo mundo chama de maluco no começo, né? Os primeiros assim, empresários, né? Corajosos, né? E que pensam em alguma coisa disruptiva, né? Então o meu avô foi o grande pioneiro, né? Lá nos inícios dos anos 2000, ele começou a implantar vinhedos. Ele adquiriu 2 propriedades na época, né? Essa que a gente está lá em Bom Retiro, né? Então essa propriedade pertencia à Vila Francione. Em 2013 a gente fez uma divisão dos ativos da família, ficou com ela e começou a desenvolver esse projeto, né? E daí no ano seguinte adquiriu a propriedade lá de São Joaquim, né? E ele já tinha uma visão, né? Ele queria investir num outro mercado, né? Que o histórico empresarial da família vem da cerâmica, né? Ele foi o fundador da Secrise Portinari. Ele estava querendo investir num outro negócio e ele se deparou com aquele cenário, né? E enxergou uma certa similaridade com o cenário que ele, quando visitava a Toscana, ele visualizava aquilo lá, né? E aí se deparou com alguns estudos da Epagre na época.
indicando que a região da Serra seria uma região muito propícia, né, à produção de vinhos, né, vinhos finos. Né, e até essa altura não tinha nada lá? Até essa altura existia alguns vinhedos, né, mas porém ninguém nunca tinha investido naquilo ali. Então ninguém tinha uma vinícola lá. Né, então ele realmente foi o cara que peitou, falou assim, cara, eu vou construir isso daqui. Realmente construiu, né, investiu na vinícola antes mesmo de ter as uvas, os vinhos, né. Ele foi muito convicto naquilo ali e muito do que ele imaginava se concretizou. Né? Então a questão do desenvolvimento da região, né? Hoje só em torno da Vila Francione lá você deve ter mais de 8 vinícolas, né? Num perímetro pequeno lá. Né? E, então a questão do desenvolvimento, né? Hoje a gente sabe que no mundo, né? Acho que não existe nenhuma região que seja produtora de vinhos que seja pobre, né? E ainda o IDH de Santa Catarina é ainda um dos mais baixos do estado. Né? Então ele enxergou isso como uma oportunidade de desenvolver a região, né? E isso realmente está acontecendo. Né? A gente vê muito lá na região de São Joaquim, na nossa ali também. Né? Então ele identificou essa oportunidade e aí, enfim, a gente começou a sonhar junto nisso daí. Né? O meu avô acabou falecendo em 2004, né? Na época meu pai assumiu os negócios lá da Vila Francione por um período de tempo, 5 anos mais ou menos, depois se distanciou e aí em 2013, né, a gente retomou ao mercado com uma proposta muito de valorizar o nosso terroir, né? Que é o terroir, né? É o conjunto de fatores naturais, né? Então o clima, o solo, né? Junto com as intervenções humanas, né? A forma de cultivo, né? Isso faz parte do conceito de terroir também. Legal. E o nosso terroir ele nos proporciona a possibilidade de fazer vinhos muito frescos, né? Então com uma acidez natural muito boa, vinhos elegantes, né? E muito por conta da questão da altitude, né? Região de clima frio, né? E também da amplitude térmica que a gente tem durante os dias, né? Então a amplitude térmica é a diferença de temperatura da noite para o dia, né? Isso acaba favorecendo a concentração de aromas, né? No caso dos tintos, os antocianos, né? Que são o que deixa a coloração do vinho, né? Tinta, né? E aí a gente veio, enfim, seguindo um pouco do que a gente já tinha de histórico, né, de quando a gente assumiu a propriedade lá em 2013, então já existiam vinhedos lá, basicamente era uma terra com vinhedos, né, dos quais a gente reutilizou alguns deles só, muitos deles a gente já entendia que não fazia sentido estar algumas variedades lá. Por causa das variedades, ou o jeito que era plantado. Exatamente, ou a implantação do vinhedo não estava favorecendo a insolação, ou eram variedades que realmente a gente entendia, porque naquela época o pessoal plantava, né, para ver o que ia dar. Né? Então a gente já tinha esse histórico, né? A gente apostou naquilo que realmente a gente entendia que o terroir nos poderia nos proporcionar de melhor. Eu sempre falo assim, o portfólio de uma vinícola não é o dono que vai decidir, né? É a natureza que vai dizer, beleza, o cara pode plantar lá o que ele quiser, na verdade, né? Mas daí ele vai arcar com as consequências daquilo, né? Isso. E quando de não saber o que está fazendo, no caso. Não saber como é que vai se comportar, né? De trazer alguma característica no vinho que não seja agradável, né? Sim. E tudo no vinho é tudo muito longo prazo, né? É muito recente, né? Assim, 2013 começou ali, né? Não, você vai plantar um vinhedo, ele vai começar a produzir em 5 anos, né? Então, assim, você tem que ser muito bem planejado, né? Mas, enfim, hoje a gente está com um portfólio aí de aproximadamente 20 rótulos, 24. A gente está fazendo alguns lançamentos. Eu trouxe até um vinho para a gente provar aqui hoje, né? Esse aqui, né? Vamos lá. Trouxe dois. Trouxe dois. Esse aqui é uma linha nova, né? Tem um Chardonnay aqui que eu vou deixar de presente aqui pro nosso amigo. Esse aqui é um Chardonnay, não foi lançado ainda, né? Acredito, eu não sei quando é que vai sair o episódio. Vai sair essa semana que vem. Né? E então acredito que vai ser bem na época que a gente vai estar lançando esse vinho. É um Chardonnay sem passagem de madeira, então super fresco, elegante, espetacular. Com a uva muito presente. Com a uva muito presente. E aqui na mesma linha, né? Nós estamos falando da linha Animateira, um Pinot Noir. Aqui é um Pinot Noir, são 2 safras aí nesse Pinot Noir. Safras 22 e 23.
E aí você nota que todos os nossos vinhos têm esse fio condutor, né? Que é a questão da elegância, né? Da acidez, de ser vinhos gastronômicos, né? E a questão da acidez, muita gente não sabe, né? A acidez é o principal fator no vinho que proporciona um bom envelhecimento em garrafa. Então, um vinho sem acidez ele nunca vai ser... Lógico, tem outros fatores também, né? Mas a acidez é o principal. É o principal. Um vinho sem acidez ele nunca vai envelhecer bem, né? E isso a nossa região traz muito. Então, os nossos vinhos, no geral, são muito longevos e vão melhorar muito com o tempo em garrafa. A gente vê até, inclusive, nas... Saúde, um brinde. Saúde, um brinde. Saúde. Vocês estão falando, eu já estou querendo provar já. Ó, ficamos até em silêncio. Tem que ficar. Eu aprendi lá na Teira. Tinha recém pegado fogo o primeiro wine bar deles. E aí eu fui fazer, era num lugar provisório. Acho que está lá ainda montadinho, deve ser alguma outra coisa lá. De um dia para o outro a gente foi obrigado a criar um outro espaço, até porque as degustações ocorriam lá dentro do wine bar. Tinha uma agenda já programada. Tinha agenda, e daí tinha que ter. Fizeram um lugar provisório, mas super aconchegante. A verdade seja dita, tudo que o João Paulo e a Linda fazem e agora o Abner comandando lá é tudo de bom gosto, né? Até o que é provisório, o cara fazia bem feito, é impressionante. E aí, lá numa degustação, que eu aprendi efetivamente a degustar e tal, e que a harmonização você tem que mastigar e ainda com um pouco de comida na boca beber o vinho e misturar com a comida. Aprendi lá isso. Cara, essa questão do conteúdo... O cara só come, acabou a comida, daí ele bebe. Claro, não é assim. Claro, exato. Essa questão da transmissão de conteúdo é uma coisa que a gente carrega desde o início, legal. Assim, né? Sim. Tanto nas redes sociais, tá? Até siga a gente lá, @viniculateira, THERA. No Instagram, então a gente sempre se preocupou em transmitir muito conteúdo. Então você vai entrar na nossa rede social, você não vai ver a gente falando só do nosso vinho, né, do nosso pinot ou dos nossos equipamentos, né? A gente se preocupa muito em trazer informações, conteúdo, né? Conteúdo, né, de relevância sobre vinho, né? E eu percebi muito isso, sabe, Abner? Porque a gente fez ali, né, Marcelo, agora umas 3 degustações, né? Com a vinícola, a Nadine Club, e 2 delas com a presença da sommelier de vocês, né? A Camila. A Camila, super sommelier. Fera. Entendeu muito bem. E realmente tem esse trabalho e as pessoas se interessam muito por isso, né? Então tem esse trabalho de construção de cultura, né? De apresentar o que é exatamente. Porque muita gente quer saber, mas às vezes não tem acesso. Aí quando de repente vem alguém e explica, é sensacional, né? Isso é o gostoso do vinho, né? O vinho, ele não é uma mera bebida, né? Ele sempre vem acompanhado de história, de conteúdo. Quem gosta de vinho gosta disso, né? Mas onde que é feito? Qual região, né? Então isso é o gostoso de trabalhar nesse mercado. E em que momento, Abner, vocês começaram a sentir necessidade de conectar a Teira, né, com marcas de outros segmentos? Eu vi, por exemplo, que vocês fizeram há algum tempo uma intervenção com Jader Almeida e começaram a ter essa busca por estar conectados com marcas de outros segmentos, que é um movimento que a gente tem feito agora na Gin Club, né? O que levou vocês a... Olha, eu acho que tem muito a ver com se relacionar com marcas que acreditam na mesma coisa que a gente, né? Que é proporcionar uma boa experiência, né? E é lógico, daí tem o lado estratégico disso, né? De você se cercar de pessoas que têm uma visão, né, de mercado similar, né? É o caso do Jader Almeida, a gente é um cara que realmente a gente é muito fã, né? A gente é um profissional que a gente admira muito, né? A gente teve um contato, ele teve a oportunidade de nos visitar lá há muito tempo atrás, né? Lá na vinícola. E aí eles... tudo começou com a vontade deles de nas recepções que eles fazem, né, dentro das lojas, né, trazer um vinho catarinense, né? Ou seja, um produto catarinense, né? O Jader Almeida um designer catarinense, né? E aí começou esse relacionamento, a gente começou a criar experiências exclusivas, né, dentro das lojas dele, né, do showroom. Tem um showroom aqui em Florianópolis maravilhoso lá. E a gente lá, já tem um cheirinho gostoso. Maravilhoso. Muito legal. Extremo bom gosto, uma coisa espetacular, né? E a gente começou a criar experiências para os clientes, né? Então eles faziam as recepções e a gente criava experiências com degustação, né, com o nosso time de sommelier. Né? As pessoas eram dentro do espaço, tinha uma sala reservada, e a gente fazia turnos, né, de degustação com pequenas harmonizações.
E aí, o ano passado, né, ele fez uma amostra, agora me fugiu o nome, é uma amostra que ele faz lá em São Paulo, né, que ele fica um mês inteiro num espaço gigantesco lá, com operação de gastronomia dentro, né, mas só trabalhando a marca dele. E daí nós fomos a vinícola que teve os vinhos. É oficial. Vendemos exclusivamente os vinhos lá dentro dessa operação de gastronomia. Mas assim, é super importante, né? Agora a gente tá olhando com um pouco mais de carinho para isso, né? De criar essas aproximações com marcas que tenham sinergia, né? com o nosso ecossistema, né? É interessante assim do nosso produto, dos nossos produtos, né? É que a gente tem personas definidas para cada tipo de produto, né? Então, você tem o ticket de R$150 que você vai comprar uma garrafa lá de vinho no nosso e-commerce, né? E tem as casas de 5, 6, mais de 10 milhões que a gente pretende entregar agora, né? Então, assim, é um público diverso, né? Só que, lógico, né? Existe sempre uma sinergia entre eles, né? Então, a gente procura buscar marcas que conversem, né? com o ecossistema, né? E que, de alguma forma, né? Principalmente, né, consigam agregar um pouco mais nas experiências que a gente... Sem dúvida. É a história que a gente falou antes do cliente no centro. Porque se tu entende o teu cliente, tu vai entender o que ele consome e as marcas que fazem sentido para ele. Né? Tu chegasse no Jader, por quê? Porque vocês já consumiam, porque os amigos, porque já tinha um entorno, né? E aí é fácil, né? Vai criando uma sinergia. E outra, né? É tu ter humildade também para saber que o outro tem uma expertise que tu puxa um pouco dele. Tu aprende. Não é aquela história que os coaches falam que tu és a média das 5 pessoas que tu mais convive? É um pouco disso. Como empresário é a mesma coisa. Se tu tens outras empresas, outras marcas que botam um padrão lá em cima, tu também sobe, né? Tu também sobe, não dá para saber tudo. Mas também isso é tudo fruto de muito trabalho. Tu também sabes muito bem disso, né, Marcelo? Tu construiu um negócio do zero, né? Admirável, um negócio espetacular aí, né? E tudo isso exige, lógico, né? Muita determinação, muito foco, né? E obstinação quando a gente fala de posicionamento. Né? Porque é muito fácil você desfocar, né? E desvirtuar daquele teu posicionamento que você definiu lá no começo, né? Então isso é uma das... Lógico, né? Todo negócio vai surgindo oportunidades no meio do caminho, né? Muitas vezes você vai ajustando a rota para um lado e para o outro, né? Mas essa questão do posicionamento, no nosso caso, sempre foi uma obstinação. Assim, a gente fala assim, cara, nosso posicionamento é esse, né? Eu até brinco com os nossos vendedores, cara, se você tiver na dúvida de vender o vinho ou não para um cliente, não o venda. Até brinco com eles, cara. Porque muitas vezes você vai forçar uma venda para um cliente que não tem uma gastronomia adequada, que não tem um serviço que converse com o perfil do nosso vinho, que o ambiente não é adequado. E aí o que vai acontecer? O vinho não vai vender. Né? Mas não vai vender por uma culpa nossa, né? E aí o cara se torna um detrator depois dele. Eu falo assim, puta, aquele vinho não vende, vai botar a culpa no vinho. Né? Então, a gente leva muito a sério essa questão do posicionamento. Hoje, a gente é muito feliz em dizer, né, que estamos posicionados aí nos melhores restaurantes aí do Brasil. Então, por exemplo, o Grupo Fasano todo é cliente nosso no Brasil, então todas as operações do Grupo Fasano, a gente tem os nossos vinhos na carta, né? Nós temos os nossos vinhos na operação do Rosewood em São Paulo, Palácio Tangará, Evai, 2 estrelas Michelin, no Tuju também com 2 estrelas Michelin. Né? Então, hoje, né, a gente acaba colhendo um pouco dos frutos, né, da nossa insistência, né, e persistência em acreditar naquele posicionamento, né, desde o início. Isso é muito legal, né? Buscar a excelência, todo mundo percebe, Abner. Todo mundo percebe. Então o cara não vai ter um vinho desse na carta dele porque ele gostou de ti. Né? Para! Ele percebeu ali a busca pela excelência, entendeu? É claro que, como vinícola, tu mesmo dissesse, né? Muito jovem, daqui a 20 anos, tu vai dizer, puta, aquilo que a gente fazia lá atrás não era tão bom, mas era o melhor que conseguia fazer, e a busca. Né? Eu acho que isso que é o mais legal no empreendedor é isso, tá? É a gente tá 20 anos à frente na nossa cabeça. E aí tu transmitir isso na cultura da empresa, nos teus parceiros, tu transborda isso, tá? A tua cabeça tá 20 anos na frente, né? E tu traz isso pra tua realidade. É claro que tu vais olhar pra trás e vai dizer, puta, como a gente melhorou. Mas é óbvio,
Porque a tua cabeça já estava, né? Vai olhar para trás, puta, hoje eu faria diferente. Tal, natural, mas as pessoas veem, tá? A cultura da empresa, o alinhamento, para onde ela está indo. Isso eu percebo muito, que a gente recebe muitas propostas de pessoas, de hotéis e de alguns condomínios para vir atrás da gente, para trazer o que a gente construiu para dentro deles, emprestar um pouco da expertise, né? Sim. E é isso que tu falavas, o Jader empresta um pouco da expertise dele, a marca de carro vai emprestar um pouco, e assim vai, assim a gente vai construindo as marcas, né? Exatamente. No início ali, antes do nosso papo, a gente estava tomando um café e o Abner falou algo bem interessante, né? Sobre a necessidade do fundador, ou de quem tem a visão, estar próximo do negócio, para poder construir a cultura e fazer as outras pessoas enxergarem a mesma coisa, né? E acho que esse é um dos maiores tempos que você investe, né, Marcelo, fazendo isso, né? Ah, não, sem dúvida. A gente tá ali, eu chego lá 6, 6:30, às vezes 7, sai 9 horas da noite, né? Marcelo, eu já tenho acompanhado a trajetória dele aí. O cara é feríssima, cara. E é um desafio, é muito difícil, né? Eu tava comentando aqui, né, antes. Eu moro em Florianópolis, né? Meu negócio lá, eu subo a serra toda semana, né? Então, como é difícil, né, você criar essa cultura, né, e disseminar a cultura, né, sendo à distância, né? Então, a gente tem uma agenda lá dentro da empresa, né, que eu faço uma imersão com todos os colaboradores, desde o cara do campo, pessoal de limpeza, pessoal de escritório, enologia, literalmente todos da empresa, né, fazendo uma imersão, né, dizendo muito dos propósitos, né, dos propósitos, do porquê estamos aqui, quem está fazendo aqui, né, qual que é a nossa missão como empresa, né? Importante explicar os porquês. Porquês e depois os comos, né, e os valores que nos guiam durante o dia a dia, né. Então é desafiador, né? Eu vejo o trabalho do Marcelo fazendo todo dia lá os alinhamentos e tal, é inspirador isso para mim. E eu tento, na medida do possível, né, tá presente, e é essencial isso, né? O grande desafio do empreendedor, Marcelo, é fazer as pessoas sonharem como o empreendedor sonha. Então, assim, roubar aquele espaço do nosso colaborador, né, para realmente eles acreditarem, né, de maneira genuína, né, no propósito que é o nosso propósito, né? Até porque são eles que vão prestar o serviço, sabe? Tu não tá lá todo dia, tu não consegue estar lá. Eu também tô ali o dia inteiro, das 6 da manhã às 9 da noite, mas acontece o seguinte: quem é que tá atendendo lá na sala de musculação? Quem é que tá fazendo massagem nele? Quem é que tá dando aula de pilates para ele? Quem é que tá recepcionando ele com um sorriso? Bom dia, Abner, como é que tu estás? A tua semana foi boa? Pô, aquela viagem que tu ia fazer, como é que foi? Teu filho estava doente agora, melhorou? Quer dizer, não sou eu que estou lá fazendo isso, são eles. Se eles não acreditam naquilo ali, aí não anda, né? E eu digo sempre para eles: vocês trabalham para vocês. Vocês não trabalham para mim, não trabalham para o cliente, vocês trabalham para vocês. Façam o de vocês, que é assim que vocês vão crescer, né? A gente dá um alinhamento, uma perspectiva de crescimento de carreira para eles, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Porque eu tive muitas pessoas que eram muito boas, saíram dali e voltam para visitar 2, 3 anos depois, agradecendo, assim, que foi um dos melhores momentos da vida deles. Ninguém vai ser eterno dentro de uma empresa, mas se a gente ajudá-los a construir, dar um norte para eles, vai embora, né, cara? E daí tu deixa um pouquinho da tua marca, né? Não só como empresa, como resultado, mas desenvolvendo pessoas comprometidas, determinadas. Eu vi lá no hotel, quando eu estava hospedado, a dinâmica das meninas da limpeza de quarto. Cara, foi sensacional. Claro, porque a gente já tem uma visão um pouco diferente, né, do negócio. Então a gente saiu, foi pro café. Eu vi que elas observavam quem saía pro café e elas, assim, muito ligeirinho e quietas, iam pro quarto, arrumavam. Voltava do café, tava tudo pronto, né? E aí, como eu saio cedo para dar um treino, fui treinar um pouquinho, tomei meu café e voltei. Aí fiquei lendo meu livro na sacada, só observando. Um saía, elas iam. Um monte de formiguinha. Arrumava o quarto. Quando o cara chegava, caralho, ele estava pronto. Então isso aí é o seguinte: eles estão absorvendo, mesmo plantando lá todos os dias, essa cultura transborda e eles estão fazendo um bom trabalho lá todos os dias, porque são eles que vão fazer, não vai ser tu que vai lá arrumar o quarto na hora certa. Exatamente, cara. E enfim, é desafiador, né? O dia a dia é desafiador, fazer as pessoas enxergarem isso, né? É desafiador, acho que exige uma comunicação constante, mas as coisas acabam acontecendo, né? E no nosso segmento, assim, né, Marcelo, de atender um público de alto padrão, assim,
as pessoas já chegam com uma alta expectativa. Né? Então, e aí eu falo para a turma lá assim, a régua da expectativa já é alta. Já é alta. Eu falo assim, cara, o mínimo que a gente tem que fazer é atender a expectativa, né? Mas a gente busca sempre superar, né? E muitas vezes é desafiador, né? Abner, eu vou fazer uma colocação aqui para dar corte. É o seguinte, é engraçado, a gente tá falando de hotelaria, né? Mas a grande maioria dos hotéis, né, de alto padrão investem muito na gastronomia, no cardápio, né, na arquitetura, na qualidade da cama, da água, da torneira, até na cartinha que vão fazer pro hóspede quando chega, né? Agora, quando fala de academia, ele separa o quartinho mais feio lá da coisa, bota meia dúzia de espelho, 2 esteiras velhas, uns pezinhos e chama aquilo de espaço fitness, né? Hoje a gente já viu que tem uma pesquisa aí da TripAdvisor que para 43% dos hóspedes a atividade física é importante, eles mantêm a atividade física enquanto estão viajando. E para 53% deles, a escolha do hotel passa pela qualidade da academia. Olha só que legal, eu não sabia desse dado. Né? E hoje tu vê os hotéis, alguns, né, tratando isso de maneira mais acessória. O que será que o mercado precisa para acordar e enxergar essa nova tendência, Abner? Olha, cara, muito bem colocado. São 2 coisas, né? É a piscina, né, e a academia. A piscina é o que vem na hora que o cara... a primeira foto que aparece é a piscina. Cara, eu acho que... Eu não sabia desse dado, confesso para ti, tá? Extremamente relevante. Eu me incluo nesse percentual aí, tá? Vamos resolver isso. Não dá para viver só de vinho, né, Marcelo? Precisa cuidar um pouco da saúde também. Mas eu acho que... Assim, eu me coloco também nesse assim, academia é um investimento, né? Para você montar um espaço, né, com equipamentos bons, né? Você tem que investir, né? Mas lógico, o investimento tem um retorno, né? Hoje a gente já sabe disso, né? Tudo que a gente construiu lá foi de maneira muito orgânica, sabe? Então a gente começou pequeno. O primeiro grande investimento nosso lá foi nesse equipamento da vinícola, né, em 2024. Até então, né, era um wine bar que a gente construiu, né, uma construção singela, mas lógico com muita alma, né? E a minha mãe traz muito essa questão da alma, dos detalhes, né? E transforma o ambiente como se fosse um ambiente de casa, né? Depois as 8 primeiras suítes, né? Que eram 4 casinhas de técnicos, né? Que a gente transformou nas 8 primeiras suítes, muito por conta do pessoal que ia à noite lá no wine bar, assim, putz, cara, vocês não tem um quartinho para um deck, não tem um quartinho aqui, a gente queria estender um pouquinho mais e tal. Orgânico mesmo. Que legal, né? Essa demanda deles, né? A gente já tinha pousada no Master Plan, né? Como eu disse, claro, tudo que a gente fez lá foi extremamente bem planejado, né? Mas aí a gente se viu numa situação, cara, oportunidade, vamos antecipar a pousada, né? Daí começamos, então tudo foi muito organicamente crescendo, né? Mas de fato, hoje a gente já tem uma visão um pouquinho melhor disso, né? A gente está dentro do nosso condomínio, a gente tem um espaço que é um clubhouse, né? Que vai contemplar um espaço fitness, né? Lógico, a gente conseguiu aprimorar, né? Os espaços, né? A gente ainda não definimos ainda que tipo de equipamento vai ter, né? Uma dessa aí, vamos falar com o Marcelão, levar a Jim Clam para lá, né, o Marcelão? Acho que às vezes cabe, tá? Às vezes cabe. Mas eu faço essa provocação porque você vai construir uma casa, você vai construir um hotel, vamos para um hotel, né? Você vai ter o projeto estrutural, o projeto fitossanitário, o projeto arquitetônico, o projeto de interiores, o projeto luminotécnico. E a academia sempre fica lá, um restinho que sobrou de dinheiro, o cara vai botar lá, bicho. Verdade. Entendeu? O cara não entende que precisa de um projeto. Mas tem muito empreendedor que já entendeu. Hoje a gente já fez, né, depois que a Gym Club ganhou visibilidade, 5 projetos, né, assessorias para fazer um projeto de academia, né? Fazer um negócio decente, que seja bacana, com espaços pensados, porque daí tem muitas adaptações que as pessoas não sabem. O arquiteto mesmo não sabe, né, o que fazer. E algumas propostas para a gente assinar o espaço e algumas outras, inclusive, Abner, para tocar a operação. Tá sensacional. O que é muito bacana, porque daí tu podes tem as 3 pontas. Pode só fazer o projeto, entregar, ó, se vira. Né? A outra, Gym Club, eu vou assinar.
Aí, obviamente, tem que ter o nosso nível de coisa. E a outra para operar. E que funciona bem, sabe? Em muitos momentos pode funcionar bem. Talvez lá, né? Uma semana, fazer experiências, trazer o wellness, né? Não é só a academia. Não é 2 esteiras, um pezinho, um equipamento e deu. Né? Eu acho que é entender a saúde de maneira mais holística, né? Mais 360, o wellness e trazer profissionais, que é o que a Gym Club, um dos pilares nossos é isso, é o servir. O servir é muito importante. E tu vê isso, por exemplo, na Teira, em grandes hotéis, como tu citasse mesmo, fazendo Rosewood, Emiliano e por aí vai, o servir, né? Tem até uma taxa de funcionários por quarto, não é isso? Para identificar o padrão. Isso a gente aprendeu aqui no podcast, né, Jimmy? Sim. E na Gym Club é a mesma coisa. E aí, para o wellness, tu tem que trazer isso. Porque esse cara está acostumado com o personal trainer dele. Esse cara está acostumado a treinar todo dia numa academia que tem. E sauna, personal, yoga e tal. Aí ele chega no hotel, tem aquela coisinha lá. E ele quer fazer, mas não empolga ninguém, né? Ainda mais o público de alto padrão, né? A pessoa ela tem uma rotina já construída. A atividade, né, física, o momento de bem-estar faz parte do dia, da agenda do dia daquela pessoa, né? E por mais que ela esteja mudando um pouquinho isso, ou viajando, ou visitando uma vinícola, ela quer manter esse cuidado, né? Sim, manter a rotina dela. Às vezes treinar com mais calma, inclusive, né? Adaptar a rotina. Quer sair da rotina, mas quer manter algumas coisinhas, né? Sim, eu me enquadro completamente nesse perfil aí de público. Né? E aí vem, Marcelo, excelente ideia, Marcelo. Acho que aí vem a questão de você se aproximar de marcas, né, que tenham sinergia, né? Pô, vocês são especialistas, né, nisso, né? E então não é à toa que a gente tá junto aí em algumas iniciativas aí, né, Marcelo? Muitas, e muito bacana. Quando a gente trouxe a Teira para perto da gente, foi muito legal, cara. E os eventos, assim, ó, tem sido um sucesso. Tem sido. Todo mundo gosta. Imagina se a gente tivesse feito, não vamos falar de outras marcas aqui, né? Uma parceria com aqueles vinhos safados que de vez em quando o caminhão bascula lá e vem galho, vem gato, vem tudo junto, né? Porra, tem que fazer com parceiros da altura, né? A altura, é muito bacana. E trazendo aqui a gente falou sobre essa gestão de expectativa e a visão do empreendedor, eu queria trazer uma pauta para vocês debaterem, que é como gerenciar essa ansiedade, né? Da visão daquilo que está sendo visto, né? Imagino, e até de repente você pode compartilhar, Breno, o que tem de projeto para vinícola, para fazenda, etc. Eu conheço mais aqui os projetos do Marcelo, né? A visão que ele tem, a segunda unidade vindo aí. Às vezes é difícil, né? Fazer essa gestão da ansiedade daquilo que está sendo visto, né? Pelo empreendedor. Sim. Bom, ali é um projeto de muitos anos, né? Digo que ainda tem muitos passos aí a serem dados, né? O que eu posso adiantar aqui? Uma coisa que eu spoiler. Que eu venho trabalhando aí, na verdade, tá no nosso master plan desde o início, né? Mas a gente está trabalhando com mais afinco aí nos últimos meses, que é a concretização do Art Park, né? Que é um projeto que a gente tem lá dentro da Fazenda Bom Retiro, da vinícola, que é um parque de artes ao céu aberto, né, com esculturas em torno dos lagos que a gente tem lá. E alguns ao redor do mundo, é isso aí? Coisa mais linda. Lógico, a gente tem um exemplo magnífico aqui, que é em Otim, né, mas você tem enfim, algumas vinícolas até na França, né, que tem uma pegada parecida com isso. E aí, em fevereiro, até tive uma reunião hoje de manhã, né? Em fevereiro do ano que vem, a gente pretende dar o primeiro passo, né, nesse projeto, que é criar um evento, né, que eles chamam, né, nessa manifestação artística, que é Land Art, que na verdade são esculturas que você se utiliza de matéria orgânica para construir essas esculturas. E no nosso caso, a gente elegeu 2 materiais que vão ser vime, né? A nossa região ali é um grande produtor de vime, eles acabam fazendo acessórios, cestaria, tudo mais, né? Isso. Então, vime e os galhos provenientes da poda de inverno das videiras. Né? Então, nós estamos com uma empresa aí que está nos auxiliando a descrever um projeto, né? via Lei Rouanet. Uma curadoria. E temos um curador, né? Que é um grande artista catarinense, escultor, que é o Jorge Schroeder.
né? Ele vai fazer toda a parte da curadoria dos artistas. Então a ideia é nós chamarmos 6 artistas internacionais, né, para desenvolver essas esculturas. Então vai ser um evento, na verdade, de 4 dias, 3 a 4 dias, né, onde esses artistas vão desenvolver essas esculturas, vão construir essas obras em torno do vamos iniciar naquele lago em frente que a gente tem em frente à vinícola. Eles vão construir essas esculturas lá. E durante esses 3 primeiros dias, né, ter uma interação importante com a comunidade, né? Então vamos mobilizar lá os professores de artes das escolas municipais para levar os alunos para ter essa interação, né? A gente vai mobilizar lá a galera da associação dos produtores de vinho lá de Bom Retiro, né? Que tem um distrito lá que chama Canoas, né, que é próximo a Rio Rufino, lá que eles desenvolvem, tem uma associação Legal. Lá dos fabricantes de vinho, e a gente vai fazer workshops para eles, né, para agregar valor à arte deles, né? Então sair um pouco dos utensílios, você estaria, e começar a agregar valor, trazendo um pouco de olhar artístico, né, para isso, né? E aí ao final, né, desses dias, né, a gente tem um evento de entrega dessas obras. E aí envolvendo outras intervenções artísticas, com música, tudo mais, né? Isso vai ser um evento livre, né? As pessoas vão poder se inscrever lá e participar e poder assistir isso, e aí fazer um evento de entrega dessas obras lá com as explicações dos artistas, né? Então a gente está dando os primeiros passos, aí a gente está super confiante. Lógico, vão ter outras etapas. Isso é uma etapa, né? Cara, mas assim, deixa eu te interromper, assim, cara, isso aí é sensacional, cara. Primeiro porque tu estás trazendo um negócio que o teu cliente valoriza, que é a arte. Sim. Vamos lá, cliente de alto padrão valoriza muito a arte. Segundo, que tu estás trabalhando com materiais e o público local também. Terceiro, que tem o papel educacional. Está trazendo crianças, está fazendo workshop, está agregando valor na região, desenvolvendo a região. Né? E aí, cara, não tem como dar errado isso, né? Então, na verdade, grande sacada. A primeira ideia, né, era fazer com um vime só. E aí eu comecei a observar aquela quantidade de galhos de pó, daquelas pilhas, né, que é um procedimento que é super importante até durante o processo produtivo, né, onde que você vai escolher os galhos que vão dar origem aos cachos da safra seguinte. E aí você fica com uma quantidade enorme de galhos, né? Eu tive numa viagem para a África do Sul, há 3, 4 anos atrás, e eu visitei uma vinícola lá que eles faziam esculturas, né? Na verdade era uma época próxima ao Natal, era em novembro que eu fui. Legal. E aí eles faziam os presépios, né, com o galho da poda, as árvores de Natal, guirlandas, né? Eu falei assim, cara, vamos trazer um pouco dessa matéria também, né? Essa matéria que a gente tem o ano inteiro não, né? Mas sim. Tem disponível em abundância lá, né? E aí veio a ideia de criar esses workshops também com a população local lá, para a gente oferecer esse material para eles durante o inverno, né? Eles produzirem o artesanato, né? E depois a gente trazer isso, trazer isso para vender lá dentro da vinícola. Claro. Então, e movimentar toda a economia local, né? Local, né? Isso é do caralho. Resolve muitas pontas, assim, né? Promove uma experiência legal, promove a economia local, né? Valoriza realmente o que a região pode oferecer. Vamos lá, né? Derrete de vender, né? Porque daí o cliente vem de fora, se encanta com a experiência lá dentro da teira, descobre que aquilo ali é proveniente das podas dos galhos, e que são artesãos locais. Ele leva um pedacinho da vinícola para casa. Isso aí é assim, a ideia justamente é fortalecer, assim, né? E criar também uma conexão maior com o local, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam como uma coisa que, putz, lá na teira, isso aqui não é para mim, isso aqui não. Então, assim, a gente quer trazer a galera local também, né? E que legal. Enfim, para perto, né? E aí fantástico, Abner, importantíssimo. Parabéns. Você falou de pessoas de fora, né? A gente estava aqui comentando. Queria entender, no perfil do público de vocês, vem muito mais gente de fora do que brasileiro ou catarinense? Como é que acontece isso? Olha, eu imagino que o pessoal estrangeiro... Né, poucos, tá? Poucos. A gente tem recebido lá uma galera de russos, né? Que eu acho que tem muito em Florianópolis aqui também. E demais, né? De club, sim. O pessoal tá... Tanto russo quanto ucraniano. Descobriu, acho que a nossa ilha aqui, né? Então a gente tem eventualmente recebido um pouco de europeu, mas ainda é muito pouco, tá? Bastante Santa Catarina, litoral. Lógico, pela proximidade, né? Hoje a gente também é mais conhecido aqui em Santa Catarina, né?
Até abrindo um parênteses aqui para você ter uma ideia, hoje 50%, 40%, 50% da nossa produção de vinhos a gente vende lá dentro de casa, né? Ou seja, pousada, restaurante, experiências de eventos, né? E os outros 50%, 60% fica aqui em Santa Catarina, o restante sul, sudeste, uma coisa ou outra lá para norte e nordeste. Então a gente é mais conhecido aqui em Santa Catarina. Aqui, né? Então, por enquanto, né? Mas vem bastante gente de Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, né? Porque lá eles têm, enfim, já é um ecossistema de vinho, né? De enoturismo muito mais desenvolvido do que o nosso, né? Então, mas a gente recebe bastante gente. Curitiba, São Paulo, né? Pessoal do Mato Grosso ali, que na verdade a grande parte da origem do pessoal do Mato Grosso é do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul, com certeza. E que já gosta de um friozinho. A colonização do Centro-Oeste toda foi muito gaúcho, né? E aí tá vindo uma coisa ou outra mais norte, nordeste. Eu acho que, enfim, acho que mas é tímido, né? É tímido ainda. Eu acho que o governo do estado tem feito algumas iniciativas importantes, né, para nossa região, né, de divulgação da serra. O Porto agora que tá vindo e tudo, agora tem os voos, né? Assim como no verão você tinha os voos de temporada, né? Isso. Então agora parece que tem alguns voos alguns destinos, Salvador, Recife, né? Para trazer o pessoal para o inverno aqui, direto de Florianópolis. Então isso acaba ajudando bastante. Mas agora está previsto um aeroporto ali para a região oeste, Correia Pinto. Saiu, né? Saiu eu ia falar o Tacílio Costa, não sei porquê. Saiu uma notícia agora, recente, na semana passada, que vai operar a Azul ali. Isso, que dá o quê? 1h30 dali, Abner? Olha, acho que deve dar 1h30. É mais ou menos isso, né? Para nós, assim, eu acho que vai movimentar com certeza muito a região ali. Né? Vai, a região toda. E a gente sentiu muita falta. Tinha um aeroporto de Lages que operava Azul ali. E aí acabou descontinuando nesse ano, no início do ano, mas certamente tudo isso. Eu vi ali perto uma pista de pouso, né? Claro que de grama e tal. Tem. Mas isso é muito importante para trazer esses voos menores de São Paulo, a galera do Mato Grosso e tal. Isso aí vem muito, né? Vem muito. Eu lembro que a gente fez com a construtora, né? O meu outro braço aí, lá em Porto Belo, o Aeroclube. O Costa Esmeralda, né? Sim. Vinha gente do Brasil inteiro. Bem. Muito legal, uma pista que era de 1.200 metros, mas licenciada para 900, né? E, porra, sensacional. Usava avião grande, jato. E aí, isso aí movimentou muito a região ali de Porto Belo, Itapema, inclusive Balneário, porque como é que o cara chega em Balneário, tinha que chegar lá em Navegantes. Aí o avião do cara não pode ficar lá, porque não tem lugar. Aí tem que ir para Florianópolis para botar num hangar. Quer dizer, muito complicado, né? A partir do momento que você tem uma pista e algum lugar para deixar o avião, isso tudo facilita, né? Sem dúvida. Né? O acesso, né? A distância é relativa, né, amigo? Então, para essa galera que tem aeronave e tudo mais, né? Realmente ajuda. Né? Inclusive hoje a gente recebe muita aeronave lá de helicóptero. Helicóptero não precisa de tanta área, né? É mais fácil. Todo final de semana ali são 3, 4, 5 helicópteros. Que legal. A galera vem do estado todo aí curtir. A região lá é maravilhosa. Para quem gosta de sobrevoar lá, acredito que eu acho que deve ter poucas regiões do Brasil tão lindas de se sobrevoar. Eu tive a oportunidade de ir umas 2, 3 vezes sobrevoar a região ali, realmente os canyons, cachoeiras, é uma coisa demais, né? E a grande verdade é que a gente vai para fora. Lá fora tu paga para fazer passeios. Tu chega ali, cara, a nossa região é muito linda. O que falta, Abner, para ter mais movimento, para ter mais valorização disso, assim? Olha, eu acho que a gente estamos no caminho, Marcelo. Mas falta volume também, eu acho, Abner. Vamos lá. Se tu vais achar um lugar que nem o de vocês, aqui em Santa Catarina, eu acho que, olha, ou não tem, ou se tem, é meia dúzia, assim, dá para contar nos dedos da mão. Falta volume. A gente já fez até já pensou em algumas vezes, né, em criar, enfim, atrativos lá de passeio de helicóptero na região, né? Mas hoje, só para ter uma ideia, Marcelo, hoje a gente deve movimentar, tá, até o final do ano, nas nossas operações lá, em torno de 70 mil pessoas no ano. Tá? Entre restaurante, pousada. Tudo daí, tudo. Visita para ir lá durante o dia. Bastante gente. Então, assim, e isso vem crescendo, né? Estamos falando aí no segundo ano de operação então, um ano e meio de operação do Wine Bar, mais ou menos, né? Um pouquinho menos.
né? Então, a ideia é que a gente consiga gerar esse volume. A gente tem todos esses projetos para frente, né? Além do, voltando ao assunto aqui dos projetos, tem o Art Park, nós temos um projeto de um museu do vinho também, né? Com o Food Hall, daí trazer um pouco da história do vinho, uma maneira trazendo um pouco da tecnologia, né? Para mostrar para o pessoal. Né? A gente tem assim, mais braços aí do desenvolvimento imobiliário a acontecer, fase 2, né? E bastante coisa aí pela frente, né? E nada disso, né, seria viável se a gente não pensasse realmente em tracionar, né, a região como um todo, né? Eu digo, quanto mais coisa bacana tiver no entorno, Marcelo... mais poder de atratividade. É lógico, né? Ninguém vai sair lá do Nordeste para visitar a vinícola Teira. Só lógico, vai sair se o cara gostar, já conhecer, alguém já ter falado, o cara vai. Mas se o cara tiver um conjunto de coisas, né? É isso. A região desenvolvida, né? É muito mais fácil o cara se locomover, né? É isso, eu vou na Teira, assim, depois eu vou numa vinícola outra que tem do lado, depois eu vou almoçar lá em Urubici, lá no Montes, depois eu vou... Ele consegue construir um roteiro, mais né? tiver, melhor. O problema é que eu acho assim, né? Pioneiros são poucos. Né? A galera começa a ver, tem movimento, eu vou para lá. Né? Mas esse movimento de criar o movimento é mais difícil. Vocês estão à frente do negócio. É que criar um negócio é difícil, né? Imagina criar um mercado. Eu acho, não, e arriscar, porque assim, vamos lá, quantos milhões tu gastasse... Se não puder falar, não fala, mas tá tudo certo. Só naquele equipamento onde tem um wine bar em cima, a fábrica embaixo. Bastante. Porra, bicho. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse movimento é difícil. A Gin Club, o cara vê assim, pô, a Gin Club legal pra cacete. A gente vai gastar em torno de 20 milhões na segunda unidade. Cara, mas é tudo um processo, né, Então, Marcelo? assim, eu queria que tivesse outras. Claro. Eu queria, porque, veja, é difícil às vezes o cliente chegar lá e entender. R$1.500 um plano por mês. Como assim? Academia, pô. A minha era 150. Dá um ano inteiro no mês? Como assim? Cara, é diferente. É isso. Ou seja, porque só tem eu queria que tivesse outro. E tu também provavelmente queria que tivesse outros para atrair mais gente. Vira um imã, né? Vira um magnet, sem né? Dúvida, cara. E no nosso caso ainda foi muito desafiador, cara. Porque quando a gente iniciou lá, a gente não era um destino. Não tinha nada. O destino qual que era? Era o Urubici fazer esporte de natureza e aventura. Tá? Então, assim, quando a gente inaugurou o primeiro Teira Wine Bar lá em 2017, setembro de 2017, cara, assim, eu cansei de passar lá, né? E ficar lá o final de semana e ter lá eu, meu pai e minha mãe chamavam um grupo de amigos só para dizer que tinha movimento, né? Porque foram, assim, semanas, né? Com o restaurante vazio. Né? Então, assim... o que eu vi lá, com o restaurante cheio. Muita gente passa e para ali, né? Cheio, até a boca. O processo de construir o destino é um processo moroso, né? Demora, não é de um dia para o outro, né? Por mais que você invista em mídia, não sei o que, eu acho que ainda hoje, né, a questão da recomendação é a melhor mídia que tem, né? Então, assim, enquanto não tiver gente movimentada, é uma bola de neve, né? Quanto mais gente for no teu negócio e sair satisfeito, mais isso vai impactar outras pessoas, mais vai gerar recomendação. É o melhor marketing, né? É o marketing mais barato que tem, né? E é o mais efetivo. Né? Então, assim, demorou muito, né? Foi realmente, olha, foi difícil, cara. No final, a gente só foi conseguir bombar o Wine Bar mesmo, cara, em 2020. De bombar, assim, de ter fila, né? Que a gente teve fila mesmo, daí que a gente operava de quinta a domingo. Teve que comprar os pagezinhos do Madeiro lá para apitar, e aí era fila, mas sim, mas demorou, cara. Então, assim, acho que tem que ter muita determinação, né? E hoje em dia, hoje a gente já se transformou no destino, muita gente conhece a nossa região por conta da Vinícola Teira. Né? A gente fez questão de homenagear o município também, Bom Retiro, no nome do projeto, né? Fazenda Bom Retiro, né? Isso acaba também... Mas você imagina, né? São 70 mil pessoas por ano, você falou, né? Em média. Esse ano são 70 mil pessoas falando, né? Para sua rede de relacionamento sobre o lugar, né? É muito legal. E nada é tão forte quanto um amigo, um familiar dizer para você, né? Ó, vai lá que é legal, que é uma experiência bacana. É certeiro, cara. É muito mais forte que qualquer anúncio, né? Na Gin Club a gente vê muito isso, né? Muitos amigos trazem outros amigos e familiares. 80%. Exato. 80% das nossas vendas. 80% é indicação. A mídia é um reforço de posicionamento. Então, assim, no final das contas, eu não faço propaganda. Eu trato bem quem tá lá dentro.
Pronto, é resolvido, né? Porque 80% vem de dentro, trata bem quem está lá dentro. Mas, Abner, eu queria te perguntar um pouquinho, que tu falasse um pouquinho mais sobre o real estate, sobre o empreendimento imobiliário que tem lá, porque eu fiquei encantado, tá? Tá linda a infraestrutura construída lá, o espaço é maravilhoso, como tu mesmo dissesse, a vinícola, ela é um equipamento que vai fazer parte do complexo, que é algo inovador, que é algo diferente. Conta um pouco pra gente como é que é esse negócio aí. Então, isso tudo foi muito bem pensado, né? Como eu falei. Então, desde que a gente concebeu esse master plan, né? Que a gente começou a trabalhar em 2013, trabalhou uns 2 anos e meio nesse master plan. A gente teve a sorte de contar com um grande arquiteto, né? Para nos ajudar, que é o Marco Casamonte. O Marco Casamonte, ele é um italiano, né? Que tem um estúdio que chama Estúdio Arquea. Tem, enfim, a sede é em Firenze, mas tem escritórios pelo mundo inteiro, né? E na época ele estava querendo vir para o Brasil. E fez olhar do projeto como um todo. E aí começou a pensar no master plan, que basicamente é o direcionamento que a gente gostaria de dar para o projeto. Onde ia ficar cada equipamento, que tipo de equipamento a gente teria. Hoje a gente não tem nenhuma obra do Marco Casamonte lá, algum projeto específico, mas ele nos ajudou a pensar melhor aproveitamento do espaço. No ecossistema, né? Então, e aí Mas tivesse um arquiteto que projetou os equipamentos que tem lá. O projeto, por exemplo, da vinícola é do Blasi Bahia, que são grandes amigos nossos. Legal, aí. Amigo teu. E muita coisa do condomínio lá também, né? O Clubhouse é projeto deles, né? A parte do pórtico ali. Blasi Bahia são grandes parceiros. As suítes novas ali, que a gente viu na imagem ali anterior, também foram eles. Muito legal. E aí... Bem feito. A gente sabe identificar os códigos, né? De, um ar-condicionado dotado, né? De iluminação indireta, do aquecimento da madeira, né? São feras. Ambiente quente. Muito... A teira ficou demais. E aí começamos a pensar em todos os equipamentos que tivesse sinergia, né? Deles assim, cara, a gente precisa de uma coisa que para dar o fôlego financeiro para isso aqui tudo, né? Porque o negócio é de, vender vinho não é fácil. Claro. Né? Trabalhar com hotelaria. Qual é a produção também. Hoje, Abner? Produção da Teira hoje. A safra de 2025 vai dar em torno de umas 140, 150 mil garrafas. Né? Equivalente, né? Tem vinho que fica pronto no mesmo ano, tem vinho que vai demorar 2, tem espumante que demora 3, 4 anos para ficar Mas o que já posiciona a Teira como um dos maiores produtores da região, né? Olha, eu acho que de Santa Catarina, acredito que talvez sim. A grande maioria fica em torno ali de 40, 60 mil garrafas. Talvez sim, tá? Eu não parei para analisar recentemente, os números, mas talvez a gente deve ter uma ou duas outras vinícolas que produzam parecido, mas eu acho que a gente produz mais. E aí o braço do real estate sempre foi pensado, né, como o grande financiador desse nosso sonho. Desse sonho, Então, assim, a gente precisaria, lógico, construir uma série de experiências, né, sólidas, né, e com profundidade, assim, né, em torno desse tripé conceitual, né, muito em torno do vinho. Né, para gerar o interesse das pessoas, né, passarem mais tempo lá dentro do nosso ecossistema, né? Daí veio o residencial, que a gente lançou eles oficialmente junto com a inauguração da vinícola. Então a gente aproveitou esse evento que a gente fez lá de inauguração para oficialmente lançar, né, um condomínio com 83 lotes, né? Fizemos aí um processo também de ampliação do perímetro urbano da cidade lá. Então é um condomínio urbano, né? Então matrícula individualizada, tudo certo, né? São em média 2.000 metros quadrados cada lote, com asfalto, cabeamento subterrâneo, tudo que tem de melhor aí em condomínio de alto padrão. Demais. Guarita 24 horas, né? Quadras de tênis, quadras de beach tênis, né? E agora no final do ano a gente deve entregar o Clubhouse, né, com uma área social grande, com piscina aquecida, uma raia outdoor, com academia, 2 saunas, então todo basicamente complexo. Basicamente tudo que a gente oferece de comodidade lá dentro da pousada, né, só que melhorado, né, para uso exclusivo dos condôminos, né? E aí dentro desse condomínio da fase 1 tem uma parte dele que a gente destinou a construção dessas casas prontas, né? Então, ao todo, serão 42 casas,
né? 32 numa primeira parte, né? Mais 10, né? E casas mais generosas, essas 10, né? Numa outra lá que fica em torno de um lago que a gente tem lá dentro do condomínio. Que legal. E aí pretendemos lançar essas casas nesse semestre. Olha que legal. Né? Já está, enfim... Já tudo pronto. A gente está nos preparativos finais. Pô, resolve a vida, né? Vamos combinar. Sim. Eu quero ter um negócio lá na Serra Catarinense, no lugar mais bonito que tem, porque assim, ó, Jimmy, o relevo gostoso, suave, com aquelas araucárias ali, um clima delicioso, do lado da Teira, com a vinícola dentro do meu condomínio. Tem um acesso diferenciado, né? A gente até brinca, né? O cara compra um lote lá de 2.000 metros quadrados, mas ganha um quintal de 800 hectares que é fazenda. Não, para aí. A vinícola vai de brinde. Não, para aí. Aí é o seguinte, eu vou comprar um lote em tal lugar. Aí tu tem que arrumar mão de obra, levar material. Não precisas, querido. Não precisas. Tá tudo pronto. Eu faço pra ti. Tá aqui com extremo bom gosto, como eles sempre fizeram tudo com bom gosto. Tá tudo resolvido, cara. Comprasse o negócio pronto, é só ir levar a mala. Então, a gente identificou essa oportunidade, né? No decorrer aí do caminho, né? A gente começou a identificar que muito dos condôminos, das pessoas que tinham comprado o lote lá, a gente já tem 4 casas prontas já, o pessoal já utilizando lá. Tem mais 2 construindo, né? E a gente começou a identificar que essa turma, né? Quem estava vendendo era um pessoal que tinha uma certa proximidade aqui com a nossa região. Né? Por quê? Porque o cara, para construir uma casa ali, querendo ou não, ele tem que estar tem que se fazer um pouco pelo menos presente, a não ser que é um cara que já construiu muito, né? Que tem uma expertise e tal. E a ideia das casas prontas foi justamente para conseguir ampliar um pouco o leque, para trazer aquele cara, né? que não está afim de se incomodar com a obra, né? Que não quer ficar tendo que se incomodar com isso, né? E aí vamos dar essas opções, né? São casas generosas, né? As casas de 3 e 4 suítes são casas de 320 a 380 metros quadrados, né? E as assinadas pelo Diego Espírito Santo. E as casas de 4 e 5 suítes são casas assinadas pelo Jorbim Carlevaro. E aí são casas maiores, né? De aproximadamente de 600 a 800 metros quadrados, né? São casas bem generosas. Lindas, né? Família, amigos, né? Na verdade, tu tá resolvendo uma dor. Todo negócio bem sucedido resolve uma dor, Abner. Essa que é a verdade, né? A gente na Gin Club resolve uma dor. Resolve a dor às vezes da solidão. O cara vai lá, faz amizade. Claro. Resolve uma dor, às vezes, da saúde, da longevidade. Pô, eu quero viver mais e melhor, eu não tô legal. Né? Tô tomando remédio para dormir, tenho que resolver uma dor do cara. Então, assim, no teu caso, tu tá resolvendo uma dor. Tu tá trazendo praticidade, trazendo luxo, elegância, trazendo alguns dos prazeres, que é gastronomia e bebida, né? O vinho. Assim, cara, sensacional. E criação de uma comunidade em torno disso. Isso é sensacional. Falou em comunidade, bem legal. A gente tem uma confraria, né? Que é a confraria dos condôminos lá. A gente fez a primeira edição o ano passado, né? Vamos fazer uma segunda edição em setembro ou outubro desse ano. E a ideia justamente é promover o convívio entre o pessoal, né? E proporcionar realmente uma imersão diferenciada, né? Para os condôminos, né? Provando alguns vinhos de safras excepcionais que a gente não vende mais, trazendo algumas novidades que ainda não foram para o mercado. Boa. Então, fazendo uma degustação realmente diferenciada, e a gente acaba lá no deck dos vinhedos, lá com uma gastronomia bacana lá em torno dos vinhedos. Que lugar, né? Que lugar, né? Aquilo ali é um paraíso. Ali é mágico, para quem não conhece, vocês estão perdendo. Vocês têm que ir lá conhecer. Ficar pertinho de Florianópolis, né? Então, bom, vamos falar, dependendo do trânsito, né? O trânsito é uma variável importante, mas você chega lá em 2 horas e meia, dependendo de onde você estiver na região de Florianópolis, você está lá. Isso. E realmente é encantador. Eu costumo dizer que toda vez que eu subo parece que é sempre a primeira vez, sabe? Que é tão bonito que é difícil de se acostumar com aquilo ali. Você olha para um ângulo diferente, cara, olha só que coisa bonita.
realmente abençoado, né? E o nosso desafio está em não estragar aquilo ali, né? O trabalho mais difícil Deus já fez, né? Exato. Então a gente tem esse desafio aí Legal. de causar o mínimo impacto possível, né? E show de bola. Nessa natureza tão bonita. Perfeito, Abner. Quero agradecer a tua presença aqui, né? Agradecer esse papo. Ficou claro, né, Marcelo, que a Teira é muito mais que vinho, é muito mais que um lugar incrível para se visitar, né? Tem realmente uma alma ali sendo construída, uma comunidade sendo criada, né? Eu acho que primeiro de tudo ficou claro para mim que eu não faço mais podcast sem um vinho. Sem vinho, agora já começa por aí. Isso, já começou por aí. Eu só quero puxar aqui para quem tá acompanhando que, ó. Acabou. Garrafa obrigado. Com sucesso. Se vinho fosse ruim, ficava um monte aqui. Boa, vamos. Né? E vamos dizer que, porra, cara, assim, Abner, a gente criou esse podcast para aprender com esse mercado que já trabalha com mercado de luxo, alto padrão, há muito mais tempo que a gente. Porque a grande verdade é que no nosso setor de academias high-end está todo mundo aprendendo. Eu acabei de voltar de uma viagem por 10 países, já tinha visitado mais outros tantos, né? Procurando os melhores clubes, os melhores wellness clubs do mundo. E só nessa viagem foram 40. Fora os outros, eu conheço aí pelo menos 60 wellness clubs high-end, os melhores do mundo, tá? E a mensagem é a seguinte, tá todo mundo aprendendo. E nós estamos entre os primeiros. Essa que é a verdade, tá? Isso é muito legal, eu falo com bastante orgulho disso, porque luxo, elegância, sofisticação, tu consegue fazer em qualquer lugar. Tratar o cliente como único, como especial, são poucos que fazem. E modéstia à parte, a gente faz isso muito bem, tá? E o que tu estás fazendo lá, corte, cara... Que corte, hein, Marcelo? Deu corte. Pô, esse aí ficou legal. Tá treinadinho. Esse deu, tá treinadinho, pô. Nada, eu tava até triste falando isso pro Jimmy, mas enfim. E tu faz isso muito bem, cara. Lá eu falei pra ti, tu tá entre os melhores, cara. Tu tá entre os melhores do mundo e tá fazendo um trabalho magnífico. Parabéns. Eu fico feliz de poder aprender. Então, como eu ia dizendo, a gente fez o podcast pra aprender com os outros. Né? No mundo ninguém aprendeu ainda nesse setor de academia, mas hotelaria está há anos à frente, gastronomia, olha só, cara, quanto tempo. O mundo do vinho, tu podes aprender, para ti é mais fácil buscar, por exemplo, referências em França, Itália, né? Porra, imagina grandes produtores, séculos, né? Que os caras estão produzindo. Eu não tive de quem copiar, a gente está criando, está tentando, né? Mas é muito legal trazer um cara que nem tu, que é daqui, né? Nosso conterrâneo, trazendo uma coisa bacana para o nosso estado, valorizando a cultura local, o nosso terroir, os produtos locais, a comunidade local. Porra, isso aí dá um orgulho fodido. Parabéns, eu fiquei bem feliz, cara, com esse podcast aqui. Pô, maravilha, cara. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de contar um pouquinho mais, né? Eu acho que muita gente conhece o vinho, né? Tá num restaurante, tá na casa de vinhos e tal, né? Mas não é todo mundo que conhece, enfim, tudo que a gente oferece lá dentro, né? O nosso cardápio de produtos e serviços. Então, para mim é uma alegria enorme estar compartilhando aqui com vocês. E realmente tenho acompanhado o trabalho da Gin Club. É inspirador, né? Ver o teu dia a dia agora que você está se botando mais na frente da rede social. Ele já fazia antes, mas a gente não via, né? Então realmente é inspirador e parabéns aí pela jornada. Legal. E desejo muito sucesso para vocês também. Legal, obrigado. Sensacional. Obrigado. Abner, deixa a arroba novamente aí da vinícola. Isso. O pessoal que quer acompanhar, quer visitar, quer conhecer mais. Vamos lá. A gente tem alguns arrobas, tá? Tem arroba vinicolateira. Vinicolateira, né? Tá. Vinícola THERA, né? Instagram. A gente tem o arroba pousada FBR, de Fazenda Bom Retiro. E temos o arroba residencial FBR. Perfeito. Tá? Que é o residencial Fazenda Bom Retiro, que é o nosso condomínio lá. E também temos o nosso site www.vinicolateira.com.br. E lá você tem... Enfim, é meio que o nosso portal lá, você vai ter acesso às experiências, né, de enoturismo, degustações, cavalgadas, piqueniques, mais informações sobre a pousada, você vai conseguir ter acesso ao site lá também. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais,
entre em contato conosco, vai ser um prazer recebê-los. É bom falar de maneira bem rápida, quem tiver interesse em realmente adquirir um lote lá, uma casa, corre, porque tá quase tudo vendido, né? Tem poucos, nós temos... Tem pouca coisa aí. Hoje 10 unidades dos lotes só. Olha aí, ó. Então, realmente extremamente exclusivo. Isso. Extremamente exclusivo. Perfeito. A gente vai deixar aqui também esses endereços aqui na descrição para o pessoal que quiser clicar, quiser olhar ali, conhecer mais, né? Visita imperdível, conhecer mais sobre a Fazenda Bom Retiro e a Teira. Obrigado, Abner, pela tua vinda. Obrigado mais uma vez. Saúde. Saúde. Vamos fazer um brinde para finalizar. É isso. Olha saúde, aí, saúde. Viva. Quero agradecer a você que acompanhou mais este episódio aqui do Gin Club Podcast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscrevendo-se aqui no YouTube, também no Spotify, nas demais plataformas de áudio. Os melhores cortes com excelentes trechos com os nossos convidados você acompanha em @Gin Club Floripa. Obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio do Gin Club Podcast, né, Marcelo? Até lá! Valeu!